Se você começou a investir por conta própria, tá aí se batendo para aprender a estudar os gráficos e saber quais são os melhores momentos para você entrar e sair, você precisa realmente aprender e entender o que é o Fibonacci, o padrão de Fibonacci aplicado nos gráficos. Isso é uma ferramenta que vai te fazer conseguir entrar nos melhores momentos, entender quais são os possíveis alvos, sem depender de ninguém, de uma forma muito simples. Muita gente fala mal do Fibonacci, que não serve, que não presta, mas acredite, quem fala mal é porque não entendeu e não sabe usar corretamente a ferramenta. Então vamos para o vídeo sem mais enrolação, que nessa aula eu vou te ajudar a entender o que é o Fibonacci, quando e como você utilizar da forma correta para você ter bons resultados aí na sua carteira. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A propósito, eu sou o Genaro Ramos, já invisto no mercado cripto há mais de 5 anos, desenvolvi e criei um indicador que tem um padrão único, que inclusive me ajuda a entender e monitorar os padrões de alta e de baixa em todos os tempos gráficos. Então, vamos lá. Mas e aí, quem era esse tal do Fibonacci, né? Para o meu cérebro entender as coisas, eu adoro entender a história, dessa forma fica muito mais fácil de eu conseguir aprender esse conhecimento aí, eu conhecendo toda a história dele. Então vamos falar de Fibonacci, que foi o cara que criou, ele não foi simplesmente um qualquer matemático, né? Curioso, o nome dele é Fibonacci porque o cara era filho de Bonatti. Então, se o cara era filho de Bonatti, filho de Bonatti é Fibonacci. Esse é o nome do cara. Ele foi um matemático, super importante para a época. Ele não só criou o Fibonacci, ele não só entendeu e descobriu a sequência Fibonacci. Ele foi o cara responsável por trazer os números, os algoritmos arábicos, que são esses números que a gente conhece hoje, para a Europa. Então, até esse momento, a Europa fazia cálculos matemáticos com os números romanos. Mano, imagina você calcular alguma coisa com número romano. É uma limitação absurda. Então, esse cara aqui foi o cara que trouxe os números, os algoritmos arábicos, são os números tradicionais que a gente conhece. Ele introduziu isso na Europa. Então o cara é realmente um matemático fora da curva. Então, além disso, ele conseguiu descobrir e desenvolver a sequência Fibonacci, que dentro da sequência Fibonacci tem um número áureo, uma razão áurea, que é um número que está presente, né, um valor que está presente também em praticamente tudo. Então, realmente, ele foi um dos caras, um dos gênios da humanidade que conseguiu enxergar além do que a maioria conseguiria no momento, né? Então, quem foi aquele que descobriu? Como é que ele descobriu isso? Vamos entender primeiro o que é e como é essa sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci, ela nada mais é que você pegar um número e somar. Para você ter o próximo número da sequência Fibonacci, você precisa pegar o número atual e somar com o número anterior. Então você vai somar 2 com 1, você vai ter 3, 3 com 2, você vai ter 5, 5 com 3, você vai ter 8, 8 com 5, você vai ter 13, 13 com 8, você vai ter 21, e assim por diante você vai tendo toda a sequência Fibonacci. E o que é essa proporção áurea, né? Essa proporção áurea, eu costumo falar, o Fibonacci, o que ele descobriu nessa sequência com essa proporção áurea? Né? O nome mesmo já diz, a proporção áurea. Ele descobriu uma proporção. Então, lembre sempre, atualize aqui o cérebro, vamos alinhar aqui agora, que o que a gente está falando aqui agora é sobre proporção. Então, o Fibonacci vai se aplicar dentro de um padrão gráfico, dentro de alguma coisa que a gente for olhar no design, o que for, para quê? Verificar uma proporção. Uma proporção que ela é agradável visualmente e numericamente comprovada. Então, uma proporção que ela existe numericamente e que, aos nossos olhos, de forma subconsciente, né, a gente não precisa, o cérebro não precisa calcular para perceber se está em uma proporção áurea ou não, mas ele consegue identificar a beleza por detrás de uma proporção perfeita, digamos assim. Então a proporção áurea é, como eles falam, até o número de Deus. Para você encontrar, você consegue encontrar essas proporções, esses valores, número áurea, de formas diferentes. Então quando você divide, né, dividindo um número da sequência anterior pelo seu número, pelo seu antecessor. Então você vai dividir aqui 55 por 34, 89 por 55, e você sempre vai ter esse mesmo valor, 1,61, que é o π. Então esse é um dos valores que você consegue extrair quando você divide, né, o número pelo número anterior, mas se você pular uma casa,
você vai ter outro resultado que também se perpetua por toda a cadeia. Ou seja, sempre que eu pular uma casa, eu vou ter o mesmo resultado. Sempre que eu dividir pelo número anterior, eu vou ter o mesmo resultado em qualquer lugar que eu pare da sequência para fazer essa divisão. Então isso é que é o incrível, e através dessas formas de multiplicar, né, tanto para frente quanto para trás, que você vai fazendo as multiplicações saltando, ou pelo próximo, ou saltando o número, você vai tendo os números e as proporções áureas, que a gente utiliza, inclusive, dentro dos gráficos. Então, a gente já sabe que isso aqui, ou seja, o Fibonacci e a proporção áurea é sobre uma proporção, como o nome mesmo já diz. Então vamos agora pular para o gráfico, que eu vou mostrar para vocês isso aqui, por que faz sentido no gráfico e por que faz sentido a gente entender isso e aplicar, e como é que a gente pode aplicar isso na prática na hora de investir mesmo o dinheiro. Vamos lá, a gente já sabe que o que a gente está aqui para observar é se a proporção está correta ou não, mas a proporção de quê, né? A gente está falando de gráfico. Então a gente, recapitulando, todas as movimentações do gráfico, eles são baseados em tendências. Ou a gente está em uma tendência de alta, ou a gente está numa tendência de baixa, ou estamos em uma tendência neutra, o preço está lateral. Então essas são as únicas 3 tendências que o mercado pode estar. E o que a gente quer entender, e a gente já sabe também, acredito que vocês já sabem, que nenhuma tendência se move de uma forma linear. Ou seja, uma tendência de alta ela não se move de uma forma reta. A tendência de alta é composta por movimentos de alta e movimentos corretivos, movimentos de alta e movimentos corretivos. Então é assim que funciona uma tendência de alta e também uma tendência de baixa, a mesma coisa. Ela é composta por movimentos de baixa mais forte do que movimentos de alta. Dessa forma, vai configurando, né, o contrário disso aqui, uma tendência de baixa. E para a gente entender ainda melhor o que é que o Fibonacci vai ajudar, né, o que é que ele vai contribuir na nossa leitura. Então, o Fibonacci ele ajuda a gente a entender se o preço e a tendência seguem dentro de uma proporção. Então, da mesma forma que a gente vai analisar uma pétala de uma flor, como ela está sendo formada, ela também segue uma proporção. A gente tem o miolo da flor aqui, independente que uma pétala seja um pouco maior que a outra, um pouco menor que a outra, ela segue uma proporção que permite que visualmente a gente identifique isso e configure mentalmente como uma flor. Porém, se essa flor não respeitasse nenhum padrão, obviamente que o cérebro perceberia isso e já desconfiguraria, não seria mais uma flor. Imagine que a gente tem uma pétala gigantesca aqui, a próxima pétala é pequena, a outra pétala é maior, e ela vai fazendo pétalas assim aleatórias. Você já começa, isso aqui já visualmente não dá para configurar mais como uma flor, perdeu as proporções e ela já não é mais configurada como uma flor. Então é a mesma coisa que a gente vai utilizar aqui dentro do Fibonacci. Então a gente está analisando uma tendência de alta, e a gente quer saber o que dentro da tendência de alta? Se esses movimentos corretivos seguem e estão respeitando a proporção com que não desconfigure essa tendência de alta. Então, o Fibonacci permite a gente verificar se as correções que vão havendo naturalmente dentro de uma tendência clara do preço, se essas correções estão dentro da proporção que não desconfigure ainda a tendência. Então, é simples. A gente tem primeiro aqui um objetivo já claro com o Fibonacci, é aí entender se essas correções aqui estão respeitando ou não um padrão. Então, a gente usa a ferramenta, né, a gente vai no fundo e vai até o topo dessa movimentação, e a gente quer saber se essa correção aqui respeitou uma zona de Fibonacci, as zonas importantes de Fibonacci. E quais são essas zonas que são importantes para o preço respeitar, que não desconfigura ainda a tendência, né? Ou seja, visualmente ainda segue as proporções lineares de uma tendência de alta. E a gente quer permanecer dentro da tendência ou sabe se essa tendência pode estar virando e mudando. Então, o Fibonacci ele precisa aqui respeitar as zonas que, dentro do mercado, elas podem variar um pouco, sim. Dentro do mercado tradicional, se espera que o preço respeite até a zona do 0,5 de Fibonacci para cima. Ou seja, esse valor que a gente está vendo aqui, de 0,5, se espera que o preço respeite aqui do 0,5, essa zona aqui, para cima. Então o preço não chega a invadir, perder o 0,5 e continuar. Isso aí demonstraria que o preço segue a tendência de alta dentro dos padrões conformes do tradicional. Já dentro do mercado cripto, por ser mais volátil, a gente tem zonas
que são um pouco mais permissivas, digamos assim, mais expansivas. Então, dentro do criptomercado, o preço corrigir até 0,6 de Fibonacci, até inclusive 0,7 de Fibonacci dentro de um altcoin, que é ainda mais volátil do que o Bitcoin. Isso ainda configura, não desconfiguraria ainda a tendência de alta, ou seja, permaneceria dentro da tendência. Ou seja, é como se a pétala do mercado tradicional fosse, por padrão, um pouco mais curta, mas as pétalas do criptomercado permitem ainda ser um pouco mais alongadas e mesmo assim ainda não desconfiguraria visualmente a tendência. Então, isso é uma informação muito importante que você tem que ter como estratégia e observar também, que você vai ver isso aí acontecer em diferentes mercados, correções mais profundas ou menos profundas. No Bitcoin ou qualquer outra tendência, quando a gente está vendo um mercado muito forte, a gente tende a ver essas correções sendo cada vez mais curtas. Então a gente tende a ver o preço corrigindo cada vez em zonas menores. Você vê que eu fiz isso aqui visualmente, né, seguindo apenas uma movimentação natural, né, mas coincidentemente respeitando aqui o 0,5 de Fibonacci, até no exemplo aqui que eu fiz à mão, né, grotescamente, sem pensar nisso aqui. Mas aqui, ó, a gente estaria vendo uma retração perfeita em 0,5 de Fibonacci para a continuação de uma movimentação de alta. E um reteste no topo anterior, isso aqui é um cenário que realmente costuma acontecer muito. Então, a gente tem o Fibonacci aí para ajudar a gente a identificar quais seriam as zonas de compra. Então, nesse caso aqui, a gente tem o Fibonacci como uma ferramenta, o preço corrige, ou segue uma tendência de alta, e no momento da correção, o investidor quer fazer boas entradas. E para isso, ele utiliza do Fibonacci para entender quais são as zonas que ele pode começar a fazer aporte. Então, o Fibonacci, ele vai te dar a zona do 0,3, 0,5, 0,6, 0,7 dentro das criptos. Você está me perguntando, pô, Genaro, mas é uma zona muito grande. Nesse caso aqui, olha a variação de preço que teve aqui para entrar. Você precisa ter uma boa estratégia para poder usufruir bem dessa ferramenta. Então, o que se faz é dividir o capital que você tem de entrada, você tem R$100 para fazer de entrada, então você vai dividir seus R$100 aqui no 0,3, 0,5, 0,6, 0,7, então e o preço, onde o preço corrigir, se ele só for até o 0,5, ele vai pagar 50% das suas entradas e tá tudo bem com isso, pelo menos você respeitou a sua estratégia e seguiu aí com 50% do seu capital desejado para movimentação de alta. Você vai ter outras correções, nessas outras correções você pode fazer novos aportes. Então é assim que funciona o Fibonacci. E outra função muito importante do Fibonacci também é entender quais são os próximos alvos. Então, quando a gente tem uma situação exatamente como essa aqui que a gente viu, o preço vem uma movimentação de alta, corrige, busca um 0,5 de Fibonacci e agora ele rompeu o topo anterior. Quando ele rompe o topo anterior, a gente agora estende a Fibonacci e traz o 0,3, né? Você agora pega, olha o topo aqui, essa parte laranja do Fibonacci, você estende ele aqui até colocar o 0,3 no último topo. Ou seja, você transferiu aqui o 0,3, estava aqui abaixo, você transferiu ele aqui para o último topo, e dessa forma agora você tem o próximo alvo. Então é assim que funciona a correção do Fibonacci, né? Quando você quer encontrar boas entradas na correção e você quiser também entender quais são os prováveis próximos alvos, né? Os próximos topos. Então agora vamos sair daqui do exemplo e vamos para um gráfico real agora para vocês entenderem como é que a gente aplica isso na prática mesmo. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, gráfico diário. Então, lembrando sempre, para você traçar um Fibonacci bem traçado, você precisa sempre pegar o fundo, o último fundo, e procurar o topo. Isso aqui foi, nessa zona aqui, a gente teria visto esse topo, o preço começou a corrigir aqui, então o Fibonacci seria muito interessante para a gente entender quais são as zonas de retração para o preço continuar a movimentação de alta. Neste caso específico aqui, o Bitcoin demonstrando muita força nessa movimentação e ele buscou ali apenas o 0,3 de Fibonacci, não foi buscar o 0,5 nem o 0,6. Então ele daria dando a oportunidade para fazer uma boa entrada aqui no 0,3 de Fibonacci, mas não mais do que isso. Quando ele rompeu o topo anterior, a gente já transferiria aqui, ó, para esse topo anterior, o 0,3 transfere para o topo anterior, como eu demonstrei, e o próximo alvo aqui pelo Fibonacci seria nos 135 mil dólares. Então a gente ainda está aí com esse alvo dos 135, rompeu o topo anterior aqui pelo Fibonacci, o preço pode estar fazendo uma correção para retestar aqui esse topo anterior nos 111 mil dólares, para daqui ele continuar essa movimentação. Seria muito importante, obviamente, que ele respeitasse esse suporte aqui pelo Price Action, para a gente acreditar que ele vai vir buscar esse próximo alvo aqui do Fibonacci. Então tá aí.
Fibonacci, como é que eu configuro minha ferramenta de Fibonacci? Vocês podem clicar aqui, vai na catraca, e vocês vão ter podem printar aí na tela, essa é a forma com que eu configuro o meu Fibonacci, ou seja, eu só deixo preenchido aqui o 0, 0382, 0618, ou 0618, o 07 e 05 de Fibonacci, são esses aqui que eu deixo marcado, ploto dessa cor aqui, branco, né, com o fundo verde e o topo laranja, aí fica ao critério de vocês, vocês printem aí, vocês podem fazer igual um Fibonacci de vocês. Ele não vem configurado dessa forma, então você vai ter que clicar aqui nos indicadores, né, aqui do TradingView e procurar pela ferramenta, perdão, não é indicadores não, tá aqui, ó, galera. Aqui do lado, aqui na lateral, você vai clicar aqui na lateral e você vai ver retração de Fibonacci, é essa ferramenta que vai aparecer aqui para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam utilizar dessa ferramenta também, né? Então, aí, ó, fica aí o dever de casa para vocês pegarem histórico que já aconteceu, vão no fundo, vão no topo e olha lá e investiguem, vejam como é que o preço, se ele foi na região, se respeitou aqui o 06, 05, 03 de Fibonacci ou não. Então, é bem interessante vocês observarem como o Fibonacci pode ajudar vocês a fazerem boas entradas, a entenderem o preço respeita muito a zona de Fibonacci. E lembrando, né, que se ele perder o 0,7 de Fibonacci, 0,6 de Fibonacci, ele desconfigura o padrão de alta e ele pode estar entrando em uma nova tendência, ou seja, ele pode estar saindo da tendência de alta e entrando na tendência de baixa. Então fique atento a isso também, que o Fibonacci vai ajudar a entender também esses limites de onde ainda o preço permanece dentro da tendência e quando essas tendências são violadas, extintas e ultrapassadas, elas podem realmente ser o início agora de uma nova tendência, no caso, uma tendência de baixa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não está inscrito, se inscreva para mais vídeos como esse, compartilhe esse vídeo com o que você acredita que vai acrescentar também. Um abraço.